O caso envolvendo o ex-goleiro Bruno é cercado de polêmica, não só em relação às investigações sobre o desaparecimento da ex-amante dele, Elisa Samúdio, mas também por causa do processo de paternidade, aberto para apurar se ele é ou não pai do filho dela. Recebemos para um bate-papo a geneticista Maiana Zatz, que é colunista de Veja.com, e os advogados Antônio Jorge Pereira e Gilberto Jabur. O caso é tão polêmico, doutora, que motivou a senhora, acostumada a tratar de temas um pouco mais técnicos, a abordá-lo em uma coluna e que inclusive gerou muita polêmica e comentários dos internautas. Pois é, o que me chamou a atenção foram dois pontos. Primeiro, a recusa dele em fornecer o DNA para suspeita de crime. Me veio à cabeça que existe toda essa lei dizendo que se uma pessoa se recusa a fornecer o DNA em caso de suspeita de paternidade, existe já uma presunção que ele seja o pai. E a segunda grande questão é que se você não pode usar o DNA sem o consentimento do doador, porque você deixa o DNA por todo lado. Quando você bebe, você deixa o DNA no teu copo, no teu prato. Em todo lugar onde a gente está, nós deixamos nosso DNA. Então, é muito fácil conseguir o DNA sem o consentimento do doador. A senhora acha que existiria uma contradição, já que no direito civil, por exemplo, mesmo que o pai se recuse a fazer o exame, ele é apontado como pai, o suposto pai, digamos, o DNA colhido, mesmo sem o consentimento da pessoa investigada no crime, deveria ser usado como prova, é isso? Com certeza, essa é a minha opinião, porque nós estamos protegendo a sociedade. Se você for pensar, as impressões digitais que um criminoso deixa no lugar, isso é usado como prova. Por que o DNA não pode ser usado também como prova? Há um princípio constitucional que diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Em investigações criminais como essa, por exemplo, seria também esse mesmo raciocínio utilizado? Na verdade, esse princípio ele decorre da Quinta Emenda da Constituição norte-americana. E isso acaba gerando efeitos no âmbito penal, muito mais do que no âmbito civil. Mas é certo também que num processo civil, não é obrigado o réu a falar a verdade quando estiver prestando seu depoimento, pelas mesmas razões. Porque ele não comparece como testemunha, e sim como parte. No direito civil, aquele que se recusa a fornecer o material hematológico ou material genético para a ação de investigação de paternidade, ele sofre uma desvantagem. Qual é? A presunção de que essa recusa possa ser considerada junto, isso é importante, junto com os outros elementos de prova, prova oral, outras provas eventualmente documentais, contra ele. Então, quer dizer, não é porque se recusou que será considerado pura e simplesmente como pai, mas é uma forte presunção contra o réu da ação. Agora, do ponto de vista do direito à intimidade, e também se tratando, claro, de uma investigação criminal, o senhor acha que, por exemplo, o Bruno, pelo fato de ser uma pessoa pública, ele teria se recusado para se preservar? Há uma possibilidade de que tenha sido essa a motivação dele, mas o que tudo indica é sobretudo uma técnica da própria defesa do Bruno, nesse caso. Porque a despeito de toda a forma que ele tenha, nesse momento, nesse processo, ele está sendo tratado como cidadão comum. E como não se refere exatamente à questão, o professor Gilberto trata muito dessa matéria, de uma exposição perante a mídia, mas basicamente da investigação criminal, investigação de paternidade, não chega a ser exatamente a posição dele enquanto personalidade que afeta, né, essa situação. Então, nesse caso, o que é interessante observar é que, onde é que há uma diferença que o professor Gilberto comentava com relação ao direito civil e ao direito penal? É que no direito civil há alguém pleiteando o reconhecimento de um direito seu, enquanto que no direito penal há um dever do Estado, o direito de punir do próprio Estado. Então, por isso que há uma presunção na investigação de paternidade, gerando, né, que haja um reconhecimento favorável a uma pessoa que tem o direito a ser reconhecido, eventualmente, está pleiteando, enquanto que no direito penal não se pode gerar a mesma presunção. Porque no direito penal quem está agindo, né, buscando a verdade é o próprio Estado. Enquanto que no caso da investigação de paternidade, há um cidadão a quem o Estado prometeu, né, dar exatamente o suporte para que possa chegar aos seus direitos, e é por isso que essa presunção se coloca ali, mas não se coloca da mesma forma no direito penal. A senhora concorda, doutora Maiana, com essa diferenciação? Eu acho que o direito penal tem que usar todas as possibilidades para incriminar quem é criminoso. Eu acho que nós temos que proteger a sociedade. E eu acho que se existem as provas e elas podem ser usadas
para realmente comprovar que houve um crime, eu acho que isso tem que ser usado. Eu não acho que um criminoso, um suspeito de ser criminoso, tem o direito de se proteger. Eu acho que quem tem que ser protegido é a sociedade, né? Quem não deve, não teme. Para a gente encerrar, a palavra com o doutor Gilberto. No âmbito civil, o que se apura é a paternidade de uma pessoa com relação a outra. Existem duas envolvidas. Segunda observação, o direito à intimidade é um direito de importância, de status, de magnitude similar ao direito de conhecer os seus ancestrais, a sua origem biológica, a sua identidade genética, por assim dizer. Chega a ser risível que alguém possa negar o material genético, tendo, em nome da privacidade, tendo-se do outro lado uma pessoa que quer saber de quem ele é filho. Então, embora sejam direitos doutrinariamente, principiologicamente da mesma magnitude, da mesma hierarquia, me parece que é muito pouco o exame do DNA perto do benefício que isso traria, tanto para considerar como pai ou para tirar, remover uma incerteza de que não é. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Mais uma vez, recebemos no estúdio de Veja a geneticista Maiana Zatz, ela que é colunista também de Veja.com, e os advogados Antônio Jorge Pereira e Gilberto Haddad.